Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, realizado e preparado com muito carinho para você, para trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça redentora em Cristo Jesus, que de fato transforma a nossa vida em todas as esferas. Hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos transformados. Quando a nossa mente e o nosso coração são renovados pela ação do Espírito Santo, pela compreensão daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, isso muda a nossa maneira de nos comportar em todas as esferas e isso atinge também os nossos relacionamentos. Muitas vezes, grande parte de algumas tensões, preocupações, frustrações da nossa vida dizem respeito aos nossos relacionamentos nas mais diversas esferas. E é exatamente essa ação redentora de Cristo na nossa mente e nosso coração que vai agora nos moldar a viver os nossos relacionamentos com aqueles que estão ao nosso redor de maneira diferente. Eu tenho convicção, hoje será um tempo abençoador para a sua vida e para a sua família. Portanto, não saia daí. Olá, estamos de volta com Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, falando hoje sobre relacionamentos transformados. Isso é uma possibilidade porque o Deus poderoso, Criador de todas as coisas, que nos ama a ponto de entregar seu Filho para nos trazer de volta para um relacionamento real, verdadeiro, sincero, de intimidade com Ele, gera em nós uma transformação na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento, que por sua vez transforma a maneira da gente enxergar tudo ao nosso redor, inclusive a maneira como a gente relaciona também com as pessoas que estão à nossa volta. E para falar comigo hoje sobre relacionamentos transformados, mais uma vez tem meu companheiro de programa, Reverendo Roster, uma alegria ter mais uma vez aqui no programa Verdade e Vida e hoje falando sobre relacionamentos. Que bênção, Reverendo Rodrigo, estarmos juntos mais uma vez para tratar acerca de um tema tão importante. E quando você traz esse tema à luz, eu me lembro da frase de um pregador da época dos puritanos, um poeta inglês, o nome dele era John Donne. John Donne, meu amigo Rodrigo, disse que nenhum homem é uma ilha. Deus nos criou para relacionamentos. Deus nos criou para que nós nos relacionemos com Ele. Deus nos criou para que nós nos relacionemos com o próximo. E Deus nos criou para que nós nos relacionemos com a sua criação. Então, nós somos seres relacionais. E se Cristo entra em nossa vida, certamente todos os nossos relacionamentos serão transformados. E muitas vezes, pastor Roster, pessoas que procuram a igreja ou um programa como o nosso, querendo trazer uma reflexão espiritual para a sua mente, para o seu coração, o fazem por conta de algumas tensões, adversidades, problemas que estão vivendo na vida, e muitas dessas tensões, muitas dessas questões que têm às vezes tirado o sono, tem a ver com algum tipo de problema em relacionamento, seja no contexto da família, seja no contexto do trabalho, seja no relacionamento conjugal, ou no relacionamento entre pais e filhos. E essa dificuldade nos relacionamentos muitas vezes faz a pessoa vir procurar alguma ajuda. Nós que trabalhamos pastoralmente, ministerialmente no dia a dia, lidando com pessoas, muitas delas chegando, buscando um conselho, uma palavra de encorajamento, de auxílio, vem com essas demandas. Como que a gente pode lidar com essas pessoas que estão enfrentando esses problemas e o que dizer para a pessoa que está nos acompanhando, talvez enfrentando na casa dela esse tipo de problema de relacionamento? Geralmente, meu amigo Rodrigo, quando um casal chega no gabinete pastoral em conflito e eles agora observam somente o pior que o outro tem, é porque o relacionamento deles com o Senhor está complicado. E quando o nosso relacionamento com o Senhor está complicado, nós colocamos o nosso cônjuge no lugar de Deus. E quando você coloca o seu cônjuge no lugar de Deus, você tem um sério problema.
Porque você, de Deus, exige perfeição e o seu cônjuge não é perfeito. E se você então colocá-lo no lugar de Deus, você vai idolatrá-lo. E quando ele falhar, a sua ira vai se voltar contra ele. Então tudo passa pela questão de colocar Deus no seu devido lugar. Se o nosso relacionamento com Deus está equilibrado, centrado na pessoa de Jesus, e nós vivemos então para glorificar a Deus e vivemos os nossos relacionamentos para servir conforme Deus nos ensina, então nós vamos conseguir avançar. Mas o grande problema é que as pessoas querem tirar do relacionamento aquilo que ele não pode dar. Porque, como nós já temos conversado muitas vezes, para suprir o vazio da nossa alma é só Deus que pode fazê-lo. E é interessante, né, pastor Roster, porque esse vazio, como o senhor disse aí, que nós temos no coração, o sábio escritor de Eclesiastes fala, né, sobre esse anseio no nosso coração, né, que é o anseio pela eternidade, e o ser humano não consegue entender muito bem o que isso significa e faz com que ele, então, trave uma busca obstinada, né, por encontrar aí satisfação, né, em algum lugar ou algo que de fato traga essa sensação que possa atender a esse anseio. E aí ele muitas vezes faz isso na esfera dos relacionamentos, acreditando que algum tipo de relacionamento, seja um relacionamento afetivo ou mesmo um relacionamento com o filho, buscando ou esperando na expectativa de se sentir amado pelo filho, e quando algo é frustrado dentro destas expectativas, esses relacionamentos então vão trazendo essa fissura, né, que gera uma série de outras consequências. A solução, então, para esse tipo de problema seria olhar de maneira diferente para aquilo que de fato pode preencher esse vazio ou atender a esse anseio do nosso coração? Certamente, meu amigo pastor Rodrigo. E tomando um pouco a sua palavra, o que você aplicou na família, e nós também podemos aplicar inclusive no trabalho. Porque geralmente algumas pessoas têm sérios problemas no trabalho, porque o objetivo delas é se realizarem sobre todas as coisas. E todas as vezes que elas encontram alguém que as impedem de chegar à sua realização, a exaltação de si mesmas, então elas se tornam iradas. E aí os conflitos acontecem intensamente no trabalho. Mas quando nós entendemos que temos em Deus, em Cristo Jesus, tudo aquilo que nós precisamos para viver, nós já temos significado, nós já temos segurança, nós já somos amados. O coração de Deus para conosco jamais vai mudar. Nós somos as pessoas mais bem-aventuradas da terra. Então, quando nós temos essa questão resolvida, então os relacionamentos não passam a ser um instrumento do qual nós tiramos a nossa identidade. Mas nós vamos usar os relacionamentos para servir e revelar a glória de Deus. Então é por isso que é importante que aquele que nos escuta saiba que se você de fato creu em Cristo Jesus e recebeu a salvação pela graça, mediante a fé nele, você foi amado antes da fundação do mundo. Você custou o preço mais caro do universo. Das mãos do Pai, ninguém arrebata você. Se você tem essa certeza no seu coração, vai ficar muito mais fácil se relacionar dentro de casa, no trabalho e em qualquer lugar que você for. Concorda comigo, meu amigo? Concordo plenamente. Você que está nos acompanhando, que talvez esteja passando por algum momento de tensão familiar, em relacionamentos diversos, e gostaria que nós orássemos por você, nós queremos fazer isso. Nós queremos te acompanhar nessa jornada, pedindo a Deus que, de fato, Ele traga ao seu coração essa plenitude real e que Ele possa transformar os seus relacionamentos. Faz o seguinte, entra em contato conosco pelo nosso e-mail orepormim@ipb.org.br. Nós vamos receber o seu e-mail, teremos pessoas orando por você, pelo seu pedido, por alguma necessidade específica em relação aos seus relacionamentos. E se você quer
compartilhar esse programa, lembrando que daqui a pouco a gente tem a mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre esse assunto, você também pode fazer isso de uma maneira muito simples. Você pode receber aí no seu celular para você poder compartilhar com as pessoas que você tanto quer bem. Basta você mandar para a gente um WhatsApp com a palavra VIDA. O código de área é o 11, o telefone é o 947 18 94 50. Com a palavra VIDA digitada lá, você vai receber esse programa no seu telefone, vai poder compartilhar com quem você quiser. Reverendo Roster, agora preparar também o nosso coração para a mensagem que vem da parte de Deus por intermédio do seu servo, reverendo Hernandes Dias Lopes, que vai falar então hoje sobre relacionamentos transformados. Amém. Prepare o seu coração para ouvir a voz de Jesus e que você creia nele e tenha nele a sua alegria e a sua satisfação. Prazer estar contigo, meu amigo Rodrigo. Que Deus te abençoe. Não sai daí. Daqui a pouco, reverendo Hernandes Dias Lopes. Tenho muita alegria de compartilhar com vocês, nesse momento, a Palavra de Deus. E hoje quero tratar de um tema importante: relacionamentos transformados. E vamos basear esta mensagem em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos ouvir a leitura deste texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, a sua mais robusta epístola, quando saía de Éfeso rumo a Jerusalém. O propósito dele era levar as ofertas recolhidas entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, para os pobres de Jerusalém, em virtude de uma grande fome que dominou o mundo no reinado de Cláudio, do ano 41 ao ano 54. Cláudio expulsou os judeus de Roma e muitos deles, ao retornarem para a Judéia, não tinham casas, nem propriedades, nem lavouras, e houve, dentro daquela conjuntura de fome mundial, uma pobreza extrema, e Paulo está socorrendo esses irmãos com esse levantamento desta oferta. No caminho, ele escreve a carta, expõe as grandes doutrinas da fé cristã, mostrando a natureza do Evangelho, a necessidade do Evangelho, a centralidade do Evangelho, mostrando a doutrina da justificação pela fé, até o capítulo 3. Depois, no capítulo 4, ele exemplifica a doutrina da justificação pela fé lá no Antigo Testamento, com Abraão e Davi. No capítulo 5, ele mostra os frutos da justificação, quais sejam paz com Deus em relação ao passado, graça em relação ao presente, glória em relação ao futuro. No capítulo 6, ele mostra a nova vida em Cristo. Nós devemos nos considerar crucificados com Cristo, devemos nos considerar mortos para o pecado e oferecer os membros do nosso corpo para Deus. No capítulo 7,
ele retrata este grande dilema que há no nosso coração, porque o homem está ligado à lei enquanto ele vive. E a Bíblia diz então que nós, sendo pecadores, jamais poderíamos agradar a lei, porque ela é espiritual, é justa, é perfeita. Mas nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida. E agora temos certeza, segurança dessa salvação em Cristo Jesus, né? Porque aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quando chega ao capítulo 9, Paulo trata da eleição de Israel. No capítulo 10, Paulo trata do pecado de Israel. E no capítulo 11, ele trata da restauração de Israel. Esses 11 primeiros capítulos, Paulo apresenta o arcabouço doutrinário, a teologia. Mas agora, do capítulo 12 ao 16, ele aplica a doutrina à vida. E vai mostrar para nós que a evidência de uma pessoa transformada pela verdade é que ela vai ter novos relacionamentos. E eu queria então pensar isso com você, porque Paulo vai tratar de vários relacionamentos fruto da nossa relação com Deus. E ele abre o capítulo 12 assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O primeiro relacionamento que muda é o seu relacionamento com Deus. Agora você vai apresentar, não um animal, num altar, num holocausto, porque Cristo morrendo na cruz, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, varreu do altar os animais mortos. Agora você se apresenta. Seu próprio corpo é um sacrifício vivo para Deus, santo para Deus, agradável a Deus. Este é o culto que Deus quer. Este é o culto que agrada a Deus. E ao oferecer-se para Deus, você vai se inconformar com este século, com este mundo, rendido à ditadura do relativismo. E você vai sendo transformado, porque você tem um modelo, um paradigma, um exemplo perfeito, que é Cristo. E quando você vai recebendo a ação do Espírito Santo na sua vida, a sua mente vai se renovando e você vai tendo um relacionamento de entrega e consagração plena a Deus. O segundo relacionamento, está aí no capítulo 12, versos 3 a 8, é o relacionamento que você tem com você mesmo. E Paulo diz que você não deve pensar de você além do que convém. Então ele está dizendo o seguinte: cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância, cuidado com o nariz empinado, com o peito estufado, cuidado com o complexo de superioridade. Por outro lado, cuidado também com o complexo de inferioridade. Quem rejeita o projeto, rejeita o projetista. Então você não pode nem ter uma autoestima lá nas alturas com complexo de superioridade, nem se arrastar com complexo de inferioridade, rejeitando a você mesmo. Quando você tem um encontro com Deus, a sua autoestima é curada. Você se olha no espelho e dá graças a Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque você é precioso para Deus, porque você tem valor para Deus, porque agora você é membro do corpo de Cristo, dotado de dons espirituais para servir a igreja do Deus vivo. Terceiro lugar, Paulo vai mostrar a necessidade de você ter relacionamento saudável com seus irmãos na fé. Isso ele vai tratar no capítulo 12, a partir do versículo 9 até o versículo
16, mostrando que você precisa amar sem hipocrisia, que você precisa detestar o mal e apegar-se ao bem, que você precisa amar cordialmente, como você ama o seu irmão de sangue, que você precisa se envolver com os outros irmãos que passam necessidades, compartilhando as necessidades dos santos, que você precisa ter o coração aberto e a casa aberta para acolher os irmãos. Então, quando você tem um encontro com Deus, seus relacionamentos interpessoais são impactados, transformados. Mas agora, em quarto lugar, Paulo vai mostrar que quando você tem um encontro com Deus, isso muda o seu relacionamento com os seus inimigos. Você não faz inimigos, mas você tem inimigos. E Paulo diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Você não deve retribuir o mal com o mal. Se alguém fala mal de você, você não deve falar mal dessa pessoa. Se alguém faz mal a você, você não deve dar o troco. Paulo diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Você não deve se vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Quando alguém está fazendo mal a você, ore por ele. Quando alguém estiver fazendo mal a você, procure uma oportunidade de fazer o bem a ela. Porque se você pagar o mal com o mal, você empata o jogo. Se você pagar o mal com o mal, você se torna igualzinho a essa pessoa que fez mal para você. Mas se a pessoa faz mal para você e você devolve bem para ela, você desarticula essa pessoa. Numa linguagem bíblica, você ajunta brasas na cabeça dessa pessoa, você deixa essa pessoa desarticulada. E aí você vence o mal com o bem. A única maneira de você vencer o inimigo é ganhando esse inimigo e fazendo dele um amigo. Esta é a proposta do Evangelho, dos relacionamentos transformados. Mas agora, primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com você mesmo. Terceiro, relacionamento com seus irmãos. Quarto, relacionamento com seus inimigos. Quinto, o Evangelho muda o seu relacionamento com as autoridades constituídas. Capítulo 13. Toda autoridade estabelecida, ela é estabelecida e constituída por Deus. Ela está exercendo a autoridade debaixo da autoridade de Deus. Ela é uma espécie de ministro de Deus, diácono de Deus, com dois propósitos. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Então, se você faz o bem, você não tem que ter medo de autoridade. Agora, quando a autoridade inverte os papéis e coíbe o bem e promove o mal, cabe a você exortar essa autoridade. A igreja é a consciência do Estado e precisa exercer voz profética, alertando as autoridades constituídas quando elas se acham donas do poder e banem Deus da sua vida e querem governar com truculência, com rigor desmesurado, como se fosse um governo totalitário, ditador, carrasco. Não, a autoridade constituída não é para se servir do povo, é para servir ao povo. Este é o princípio de Deus. Mas, finalmente, nos capítulos 14, 15 e 16, Paulo diz que quando você tem um encontro com Deus, foi salvo pela graça, isso impacta o seu relacionamento com seus irmãos que pensam diferente de você em coisas secundárias. Na época lá o problema era se comia carne ou não comia carne, porque havia um risco da carne ser sacrificada aos ídolos. E aí os fracos na fé dizem, não vou comer carne de jeito nenhum.
E havia os que se chamavam fortes na fé e diziam, não, eu não tenho escrúpulos. Agora preste atenção, você não pode usar a sua liberdade para escandalizar o seu irmão mais fraco. Quem come, não julga quem não come. Quem não come, não julgue quem come. O ponto é que não é o meu direito que governa os meus relacionamentos, é o amor que governa os meus relacionamentos. Então, quando você ama o seu irmão, você respeita o seu irmão, você cuida do seu irmão, você ajuda o seu irmão, você socorre o seu irmão, você não escandaliza o seu irmão. E Paulo fecha esta carta dizendo que se você teve um encontro com Deus, você tem que ter o coração aberto para acolher. Você tem que ter as mãos abertas para ajudar. Você tem que ter o bolso aberto para contribuir. Você tem que ter a casa aberta para acolher. Você tem que ter os lábios abertos para abençoar. Você é um abençoador. Como é que estão os seus relacionamentos? Com Deus, com você, com seus irmãos, com seus inimigos, com as autoridades constituídas, com quem pensa diferente de você. Peça a Deus hoje para mudar seu coração e mudar seus relacionamentos. Eu vou orar com você. Deus, eu quero te dar graças pelo privilégio de compartilhar aqui a tua palavra. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. E eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Depois de uma mensagem tão abençoadora, nós chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, onde nós estivemos falando sobre relacionamentos transformados. Uma área, às vezes, muito atingida, que tem tirado o sono, tem trazido preocupação para tantas famílias, para tantas pessoas. E nós cremos que o poder do Evangelho é aquilo que pode fazer a diferença nos nossos relacionamentos. E eu queria dizer para você que tem acompanhado o programa Verdade e Vida, que você pode fazer parte disso, sendo um parceiro em missão, nos apoiando a cada dia para que esse ministério, para que esse programa possa abençoar tantas famílias, Brasil afora e até mesmo fora do Brasil. Se você quer saber um pouco mais sobre o nosso programa, sobre como ajudar, como participar, entre em contato conosco por meio do nosso WhatsApp. O código de área é o 11 9 47 18 94 50. Você pode também assistir aos outros programas Verdade e Vida no nosso canal no YouTube, tanto youtube.com/programa Verdade e Vida, quanto no YouTube oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, youtube.com/IPB oficial. Espero que você tenha sido ricamente abençoado e nós nos vemos aqui na próxima semana, nesse mesmo horário.